Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em dois conceitos que parecem simples, mas que controlam quase tudo que a gente faz: ética e moral. As nossas fontes são uma coleção de artigos e ensaios filosóficos de publicações como Jus Brasil, National Geographic e Brasil Escola. E a nossa missão aqui é tentar responder a uma pergunta que, bom, assombra a filosofia há milênios. As regras do que é certo e errado são algo que nós descobrimos, tipo como as leis da física, ou são algo que nós inventamos, como as regras de um jogo? Essa pergunta é o fio condutor de tudo. Porque, dependendo da resposta, a moralidade pode ser uma verdade universal ou só um acordo local. A gente vai explorar como essa batalha de ideias moldou não só o pensamento ocidental, mas também as regras que guiam nossas profissões, nossas leis e até, olha que interessante, a tecnologia que estamos construindo para o futuro. Perfeito. Então, para começar, a gente precisa arrumar a casa. Muita gente usa ética e moral como se fossem, sei lá, a mesma coisa. As fontes até dizem que a origem das palavras é quase idêntica. Moral vem do latim mos e ética do grego ethos. Ambas significam costume. Então, qual é a pegadinha? Onde está a diferença real? A diferença é fundamental. Pensa assim, é a distinção entre o mapa e o território. A moral é o território. É o conjunto de regras, de valores, de costumes que um grupo específico de pessoas segue num determinado lugar e tempo. É a prática. A moral responde à pergunta: o que nós, aqui e agora, consideramos certo ou errado? É algo concreto, sabe? Cultural. Entendi. Então a moral de um guerreiro espartano na Grécia Antiga era totalmente diferente da moral de um monge franciscano na Itália medieval, Exato. que por sua vez é diferente da nossa hoje. São os códigos de conduta de cada sociedade. Exatamente. Já a ética é um mapa. É a disciplina filosófica que estuda esse território. A ética não diz, faça isso. Ela pergunta, por que isso é a coisa certa a fazer? Qual é o princípio por trás dessa regra? Ela busca uma compreensão mais profunda, teórica e muitas vezes universal dos fundamentos da moral. Se a moral é o software que a gente está rodando, a ética é a ciência da computação tentando entender como e por que ele funciona. Gosto dessa analogia. E um dos artigos traz um exemplo que deixa isso muito claro e, assim, até um pouco desconfortável. A escravidão. Nossa, sim. Durante séculos, em muitas das sociedades mais avançadas do mundo, ter escravos não era só legal, era moralmente aceito. Fazia parte do código de conduta deles. Era a moral vigente, exatamente. E o que mudou isso não foi uma nova moral que surgiu do nada. Foi a reflexão ética. Foram filósofos, ativistas que começaram a questionar os princípios. Um ser humano pode ser propriedade de outro. O que é a dignidade humana? O que é justiça? Essa investigação ética, esse questionamento dos fundamentos, é que expôs a contradição daquela moral e a forçou a mudar. Isso mostra o poder da ética, Ela é a ferramenta que a gente usa para auditar e, se necessário, revolucionar nossa própria moral. Certo, essa distinção é a base de tudo. Vamos então fazer essa viagem no tempo. As fontes nos levam direto para a Grécia Antiga, com o trio clássico, Sócrates, Platão e Aristóteles. O que eles estavam buscando com a ética? O objetivo final para eles era bem claro. A eudaimonia. A gente traduz pobremente como felicidade, mas na verdade é algo mais próximo de florescimento humano ou viver uma vida boa e plena. Uma vida que vale a pena ser vivida. Isso. E para eles isso não era algo subjetivo. Era o resultado de viver de acordo com a virtude. Sócrates começou tudo com uma ideia que parece radical. A virtude é conhecimento. Ninguém faz o mal sabendo o que é o mal. As pessoas fazem o mal por ignorância do que é o bem. Isso parece um pouco ingênuo hoje em dia, né? A gente vê pessoas fazendo coisas terríveis sabendo exatamente o que estão fazendo. Sim, mas para Sócrates, esse saber seria superficial. Se a pessoa realmente compreendesse, em toda a sua profundidade, as consequências do mal para a própria alma e para a comunidade, ela não o faria. Platão, que era seu aluno, levou isso adiante. Ele argumentava que a justiça na cidade-estado era um reflexo da justiça na alma do indivíduo.
onde a razão deveria governar as paixões, os apetites. Mas foi Aristóteles que realmente organizou a casa, certo? Com a sua famosa Ética a Nicômaco. É dele que vem a ideia do justo meio. Exatamente. Para o Aristóteles, a virtude quase sempre está no equilíbrio entre dois vícios, um por excesso e outro por falta. O exemplo clássico é a coragem. Isso. A falta de coragem é a covardia. O excesso de coragem é a imprudência, a temeridade. A virtude, a coragem de verdade, está no meio. O mesmo vale para a generosidade, que é o meio termo entre a avareza e a prodigalidade, que é esbanjar tudo. Mas esse meio termo não corre o risco de ser uma desculpa para a mediocridade? É fácil falar seja corajoso, mas não imprudente. Mas numa crise real, como alguém mede isso? Não é uma regra que parece ótima na teoria, mas meio inútil na prática? É uma crítica válida e mostra a complexidade da proposta dele. A resposta de Aristóteles seria que essa medida não vem de uma fórmula matemática. Ela vem da sabedoria prática, a frônesis, que é cultivada com o tempo, com experiência, com hábito. Ah, entendi. Não é sobre ser mediano em tudo, mas sobre ter a sabedoria para discernir a ação apropriada na situação apropriada. E, o que é crucial, para os gregos, essa vida virtuosa só era possível dentro da polis, da comunidade. Ética e política eram inseparáveis. Ok. Então, para os gregos, a fonte da moralidade é a razão humana buscando florescimento na comunidade. Mas aí, a história dá uma virada de 180 graus na Idade Média. Uma virada completa. Com a ascensão do cristianismo na Europa, o fundamento da moralidade se desloca da razão humana para a revelação divina. A ética se torna teocêntrica. O centro de tudo passa a ser Deus. Exato. O bem e o mal não são mais descobertos pela reflexão sobre a natureza humana, mas são definidos pelos mandamentos de Deus. O objetivo da vida moral não é mais a eudaimonia na Terra, mas a salvação da alma na vida após a morte. O que nos leva a uma pergunta inevitável. O que acontece quando a fé nessa fonte divina começa a ruir? Se Deus não é mais a resposta universalmente aceita, onde a gente vai buscar nossas regras? Precisamente. E esse é exatamente o problema que o iluminismo tenta resolver. E ninguém personifica essa tentativa de forma mais poderosa que o filósofo alemão Immanuel Kant. Ele queria salvar a moralidade da religião, mas também do mero sentimentalismo. Ele se perguntou: é possível ter regras morais universais, obrigatórias, baseadas só na razão, sem precisar de Deus ou da busca pela felicidade? E a resposta dele foi o famoso imperativo categórico, que é basicamente aquela ideia de só faça algo se você ficasse tranquilo se todo mundo no planeta fizesse a mesma coisa. É uma espécie de teste de universalização. Exato. É uma ferramenta de consistência lógica. A pergunta é: a regra que eu estou usando para justificar minha ação poderia se tornar uma lei da natureza para todos, sem se autodestruir? E para Kant, a moralidade de uma ação não está nas suas consequências, mas na intenção por trás dela. Uma ação só é verdadeiramente moral se for feita por puro respeito ao dever. Espere um pouco. Isso parece radical demais. Uma das fontes usa o exemplo clássico da mentira. Para Kant, mentir é sempre errado, não importa a situação. Quer dizer que se eu estiver escondendo uma pessoa inocente na minha casa e um assassino bater na porta perguntando se ela está lá, eu tenho o dever moral de dizer a verdade? Isso não faz o menor sentido prático. É o exemplo que coloca o dedo na ferida da ética kantiana. E a resposta honesta, segundo a lógica dele, é: sim, você deveria dizer a verdade. Uau! Porque, para Kant, a confiança é o sistema operacional invisível da sociedade. Se cada pessoa pudesse criar uma exceção para si mesma, mesmo por um motivo nobre, o sistema todo entraria em colapso. No momento em que você mente, você está agindo sobre uma regra que diz: é aceitável mentir. E essa regra, se universalizada, destrói a própria possibilidade de comunicação. Entendi a lógica mais. Você não é responsável pelas ações do assassino, mas é responsável pela integridade da sua própria ação moral. É rigoroso, quase desumano,
Mas para ele, essa era a única forma de garantir uma moralidade universal e incondicional. Mais difícil de engolir. E essa rigidez toda abriu a porta para críticas devastadoras no século XIX, especialmente com Marx e Nietzsche. Eles olharam para essas belas teorias universais e disseram: isso é uma farsa. Exatamente. Eles foram os grandes desmascaradores. Karl Marx olhou para a moralidade não como uma busca filosófica abstrata, mas como um produto das condições materiais de uma sociedade. Para ele, numa sociedade de classes, a moralidade não é neutra. Ela é uma superestrutura que cresce a partir da base econômica. O que quer dizer que a moral dominante é a moral da classe dominante. Em grande medida, sim. Valores como a santidade da propriedade privada, a importância do trabalho duro, do individualismo, não são verdades universais, segundo Marx. São valores que servem perfeitamente aos interesses da burguesia. A classe que detém os meios de produção. Exato. A ética, nesse sentido, se torna uma ideologia, uma ferramenta para justificar e manter o status quo. Isso muda completamente o jogo. A ética deixa de ser sobre a busca da verdade e passa a ser sobre a análise do poder. E se Marx atacou a base econômica da moral, o Nietzsche foi direto na jugular psicológica. Nietzsche foi ainda mais radical. Ele fez o que chamou de genealogia da moral, escavando a história para entender de onde vieram nossos conceitos de bom e mal. E ele concluiu que a moralidade judaico-cristã que dominava o Ocidente era o que ele chamava de moral de rebanho, ou moral de escravos. Termos bem fortes. O que ele queria dizer com isso? Ele argumentava que, originalmente, bom era o que os nobres e fortes consideravam bom. Poder, orgulho, saúde, coragem. A moralidade surgiu de uma afirmação da vida. Mas os fracos, os oprimidos, para se vingarem, fizeram uma rebelião escrava na moral. Eles inverteram esses valores. O que era forte se tornou mal, o que era fraco, humilde, pobre, sofredor, se tornou bom. Nossa! Essa nova moral para Nietzsche era uma moral do ressentimento, que enfraquecia o potencial humano, nos tornava culpados e negava os instintos vitais. É uma crítica demolidora. E o que ele propunha no lugar? Uma volta à lei da selva? Não exatamente. Ele defendia uma transvaloração de todos os valores. O surgimento de um novo tipo de ser humano, o Übermensch, ou além do homem. Que seria capaz de criar seus próprios valores? Sim, para além do bem e do mal do rebanho. Uma moral baseada na afirmação da vida, na vontade de poder, na criatividade. É uma visão perigosa, muitas vezes mal interpretada, mas que nos força a questionar. Os valores que a gente segue nos fortalecem ou nos enfraquecem? Então, com Marx e Nietzsche, a gente sai daquela pergunta inicial se a moral é descoberta ou inventada e cai num lugar muito mais cínico, onde ela é vista como uma ferramenta de controle social ou de poder psicológico, o que nos deixa hoje, no século XXI, numa posição bem complicada. Exatamente. Vivemos nesse impasse. Por um lado, o relativismo extremo, a ideia de que tudo vale porque a moral é só uma construção social, leva a uma anarquia de princípios que pode ser muito perigosa. Por outro, como Marx e Nietzsche nos alertaram, as grandes narrativas de regras universais podem ser e muitas vezes foram usadas como instrumentos de opressão. O desafio hoje é como navegar entre esses dois abismos. E uma forma de tentar fazer isso é através da ética aplicada, que é um tema recorrente nas fontes, como a ética profissional, por exemplo. Sim, a ética aplicada é onde essa discussão filosófica encontra o chão da fábrica, o consultório médico, o tribunal. É a tentativa de criar códigos de conduta para profissões específicas, médicos, advogados, jornalistas, engenheiros, que traduzam esses princípios elevados em diretrizes práticas. Para garantir a integridade e a confiança, né? Isso. O objetivo é garantir que as decisões tomadas não beneficiem apenas o profissional, mas protejam o cliente, o paciente e a sociedade como um todo, criando um ecossistema de confiança. E para testar como esses sistemas funcionam sob pressão, a filosofia adora usar dilemas. E o mais famoso de todos é o dilema do bonde. Ah, o clássico.
Um bonde desgovernado vai atingir 5 pessoas amarradas nos trilhos. Você está ao lado de uma alavanca que pode desviar o bonde para outro trilho onde há apenas uma pessoa amarrada. Você puxa a alavanca? Esse dilema é genial porque ele é uma colisão frontal entre duas das maiores teorias éticas que a gente discutiu. A resposta de uma pessoa geralmente revela sua intuição moral fundamental. Por um lado, a gente tem a ética utilitarista, associada a filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Que diria que a coisa óbvia a se fazer é puxar a alavanca. A ação correta é a que produz o maior bem para o maior número de pessoas. Salvar 5 vidas ao custo de uma é a consequência mais benéfica. É um cálculo matemático, quase. Perfeito. O foco é total nas consequências. Mas aí vem a ética deontológica, a herdeira de Kant. E o que ela diria? Ela argumentaria que o ato de puxar a alavanca transforma você de uma testemunha de uma tragédia em um agente de homicídio. Você está tomando a decisão intencional de matar uma pessoa. Então, para um kantiano, o cálculo de 5 vidas valem mais que uma não se aplica? Porque o ato de usar uma pessoa como meio para um fim Sacrificar uma para salvar outras 5. viola um dever moral absoluto. O ato em si é errado, não importa o resultado. Exatamente. O dilema não tem uma resposta fácil, mas ele revela de forma brilhante o conflito entre focar nas consequências, que é o utilitarismo, e focar nos deveres e na natureza do ato em si, a deontologia. E não é só um jogo. Essas duas lógicas estão em constante conflito no nosso sistema de saúde, na política externa, em todo lugar. Uau! Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Começamos com a moral sendo os costumes de um grupo, o quê, e a ética sendo a reflexão sobre o porquê por trás desses costumes. Vimos esse porquê mudar drasticamente. Para os gregos, era a razão buscando a felicidade na comunidade. Na Idade Média, a obediência à vontade de Deus. Para Kant, era o dever ditado pela razão universal. Até a demolição moderna de Marx e Nietzsche, que nos mostraram como a moral pode ser uma ferramenta de poder econômico e psicológico. E hoje a gente vê essas teorias se enfrentando em dilemas práticos, como o do bonde, mostrando que essa não é uma discussão acadêmica empoeirada, ela está viva, pulsando no centro das decisões mais difíceis que tomamos como sociedade. E para fechar, uma provocação que as fontes sugerem, levando tudo isso para o nosso futuro imediato. A ética se moveu da comunidade para Deus, para a razão, para o indivíduo. Agora a gente está no processo de terceirizá-la para algoritmos. Estamos criando inteligências artificiais que vão tomar decisões com consequências éticas reais. É verdade. A pergunta é: qual base moral devemos dar a elas? Um carro autônomo deve ser programado para ser utilitarista num acidente inevitável, sacrificando seu passageiro para salvar um grupo maior de pedestres? Ou ele deve seguir uma regra deontológica, como a de proteger seu ocupante a todo custo? As perguntas que Sócrates e Kant fizeram estão literalmente sendo codificadas em silício. E pela primeira vez na história, a gente vai ter que decidir de antemão qual teoria ética está certa.